Senhoras e senhores, tudo bem? Salve a todos com a paz de Cristo. Obrigado, você curtindo e você compartilhando. Hoje, domingo, dia 3/8. Hoje é o grande dia, né? Já temos algumas movimentações em alguns lugares. Algumas já começam, né? Já começaram, melhor dizendo, às 9 da manhã. Outras 10, outras 11, 12, né? São 63 cidades aí que vão ter movimento por todo o país. Parabéns. Nós vamos transmitir para vocês. Fique tranquilo. Se inscreve agora nesse canal que vocês não vão perder nada. E se você puder ir, vá, faça a sua parte, o verde e amarelo por todo o país. Vamos falar do ministro Alexandre de Moraes. Vamos falar do nome dele na Interpol. Isso mesmo. O que está sendo discutido agora é isso. O nome do ministro na Interpol. Falsificação de documentos. Onde nós chegamos? Onde nós chegamos? Dizem que a mentira, para você sair, tentar sair, você tem que contar mais 10, né? Nesse caso, foi mais de 200, né? O ministro entrou em uma armadilha que ele achou que não viria nada de fora. Ele entrou em uma armadilha, nesse caso de Felipe Martins. Ele não sabia, não imaginava a proporção que isso iria, a tamanha proporção que isso ia se dar. Ele tentou provar que o Felipe estava no Brasil. O ministro, eu estou procurando até palavras para dizer, mas o ministro ele fez um papel aqui, neste caso, que o criminoso faz no processo. O criminoso, quando ele comete um crime, eu queria que você prestasse muita atenção no que eu estou te falando. O criminoso, quando ele comete um crime, ele tenta enganar o sistema de todas as formas que ele não estava lá naquele momento. Você concorda comigo? Olha, eu não estava lá. Aí ele pega um documento falso que ele estava em outro lugar. Né? Sim. Ó, eu não estava lá, não. Não era eu, não. Não era eu. Ele pede para alguém falar que estava com ele. Ó, minha namorada pode provar, eu estava com ela lá. E lá naquele outro lugar. Esse é o papel do criminoso, para provar que é inocente. Veja que nós estamos lidando com um caso bem parecido. Neste caso, nós estamos falando da justiça, a mais alta justiça brasileira, fazendo exatamente isso com o Felipe Martins. Olha, o Felipe entrou nos Estados Unidos. O Felipe mostra tudo. Falou, não, eu não entrei. Aqui está o Uber, aqui está o iFood, aqui está a câmeras, está tudo aqui. Não, você entrou. Aí o que que a Suprema Corte conseguiu de maneiras obscuras, que ainda está meio estranho? Um documento. Um documento falso, segundo o Marcos Duval falou. O doutor Chiquini também já falou, que é advogado do Felipe Martins, né? Falou sim. E o Supremo juntou um documento falso da entrada do Felipe Martins. Ora, o Supremo tem meios para isso. Pior, para descobrir se o documento é falso. Pior que o Moraes ele já buscou informações na aviação, na agência. A aviação já disse, não tem entrada do Felipe Martins aqui. Não viajou. Aí depois dessa negativa também, né? Só se o Felipe Martins segurou nas rodas do avião, né? E foi, né? Só se for. Aí agora apareceu esse documento falso. E ele insiste que é. Imagina, vamos reverter isso aqui. Imagina se o Felipe Martins tivesse juntado um documento falso.
tudo que ele juntou é verdadeiro. Imagina se ele tivesse juntado passagens falsas. Uma entrada, vamos se fosse o contrário. Se ele tivesse juntado um documento falso de entrada nos Estados Unidos, como o sistema juntou contra ele, ele estaria preso novamente. Preso ele já está, né? Esse monte de regras já está preso. Você imagina? Veja, pessoal, que nós estamos diante de uma aberração, a maior, uma das maiores, se não a maior, jurídica de todos os tempos. É o sistema contra o cidadão inocente. E nós recebemos uma informação aqui, tá? Nós recebendo uma informação aqui que o Moraes, tá? Ele já está na lista da Interpol. Tem uma lista da Interpol que ela fica restrita. Essa mesma lista que disseram que a Carla Zambelli estava, né? Que ninguém conseguia ver. Moraes ele entra na lista da Interpol por falsificar a entrada de Felipe Martins nos Estados Unidos. Tá? A informação aqui é do brasileiro Maurício Galante, que atua na política americana. Né? Então, para você ver aqui, ó, eu recebi isso aqui agora. Então, o Moraes, se o Moraes hoje ele viajar para os Estados Unidos, a probabilidade de ele ser deportada é de 100%. Ser deportada é de 100%. E de ser preso, eu acredito também que é próximo de 100%. Tá? O ministro Alexandre de Moraes. Seja ali nos Estados Unidos, seja em outro país. Me perguntaram uma coisa interessante, né? Se o Moraes ele pode fazer, por exemplo, que a esposa dele não foi sancionada por essa lei, né? Só foi ele. Parece que a senhora Viviane não foi. O Moraes poderia, por exemplo, usar, entre aspas, a esposa fazer uma procuração para o marido e o marido usar o nome da esposa. Juridicamente, né, pessoal, no Brasil pode. Mas se for denunciado para os Estados Unidos que uma pessoa está ajudando o ministro, essa pessoa também poderá sofrer as mesmas sanções. Repito, pode uma pessoa fazer procuração para outra? Pode. Inclusive, eu fiz isso semana passada. O pai, que é analfabeto, ele fez uma procuração para o filho. Né? O filho. Procuração com plenos poderes. O filho pode vender, pode fazer o que quiser em nome do pai. Né? Tranquilo. Pode fazer? Pode. Pode. O Moraes, alguém pode fazer a procuração para ele? Pode. Aí o Moraes movimentaria uma conta bancária em nome dessa outra pessoa. Tá? É possível? É. A lei brasileira não proíbe. Porém, essa pessoa está correndo sério risco também. É a mesma coisa que o Moraes faz. Não tem quando o Moraes ele bloqueia as contas de alguém? Ele fez isso com o meu amigo Oswaldo Eustáquio. Um abraço aí para o Oswaldo, meu amigo. Ele bloqueou as contas do Oswaldo, não foi? Foi. Aí ele acusou que a Mariana, que o Oswaldo, aí o Moraes acusou que que o Oswaldo estaria usando as contas da Mariana, não era? Aí ele bloqueou também as contas da Mariana. Não foi isso que aconteceu? Exatamente. Exatamente. Os Estados Unidos podem fazer a mesma coisa com o Moraes. Né? Se ele estiver usando conta bancária. E como que vai saber se o Moraes está usando?
Boa pergunta, né? Boa pergunta. Isso vale para você também, tá? Se você desconfia aí, por exemplo, tem famílias que tem família que fala assim: será que meu irmão, minha irmã tem uma procuração do meu pai, da minha mãe, para receber salário? Hum? É simples, pessoal. É só você procurar no cartório. Isso é público, tá bom? Então, a partir de agora, eu acho que já deveria fazer isso com o Xandão, né? Procurar nos cartórios se alguém fez alguma procuração em nome do ministro Alexandre de Moraes. E lá vai estar essa procuração que é pública, procuração pública. E aí, em posse dessa procuração, fazer a denúncia. Tá bom? Marcelo, estou desconfiado que meu pai, ou minha mãe, ou minha avó fez a procuração para o meu irmão. Simples. Você procura nos cartórios aí, próximos aí da sua cidade aí, que você vai encontrar aí, tá bom? É possível cancelar a procuração? Sim. As duas pessoas que fizeram voltam no cartório e cancela. É possível fazer de novo? É. A procuração vale até quando? Até vida. Dona Maria fez uma procuração. Vai valer até quando? Até o último segundo de vida. Morreu, a procuração não vale mais nada. Beleza? Você pode fazer uma procuração. Morreu, acabou. Amém? Amém. Então, olha só. O Moraes ele pode usar essas artimanhas, né? Como ele não é bobo, o Moraes, nós estamos lidando com gente, ele é inteligente. Mas a inteligência dele é para um negócio, né, diferente, não é para. Né? Ele pode fazer uma procuração, por exemplo, em outro cartório, né, em outra cidade, né? Pode, então fica mais difícil saber, né? Mas através das contas bancárias, dos bancos, é possível saber se está movimentando alguma conta ali. É possível fazer uma busca minuciosa, é possível saber sim, tá? Então, nós vamos acompanhar se ele estará usando a conta de alguém e ele próprio movimentando, tá? Mas os cartões, ele vai usar o cartão dessa pessoa, vai emitir cartão na conta do João, por exemplo, né? Me perdoa o João aqui da live, tá? Mas aí ele vai usar como se fosse o João. Ele pode comprar carro em nome do João, transferir em nome do João, entendeu? É complicado isso aí. Tem que ficar de olho nisso aí. Mas isso, repito, é legal? É. Mas nos Estados Unidos, essa pessoa pode prejudicar essa pessoa e muito também, que estender a mão para o ministro Alexandre de Moraes nesse momento, né? Nós estamos aguardando também a decisão do Cristiano Zanin, né? Que é uma outra situação. Essa a gente dá um ponto. Agora, vamos para um outro parágrafo. Qual? Que não precisaria de procuração, não precisaria de nada disso. O Zanin está na mão dele, né? Um pedido do Lidberg Faria, que é líder do PT. Esse pedido, ele é para que o Cristiano Zanin ele derrube a lei, né? A lei dos Estados Unidos aqui no Brasil. E os bancos e as empresas, Netflix, né, entre outras, que não adote a lei dos Estados Unidos. O Bradesco já disse que não vai respeitar. Então, nós estamos na iminência de um embate jurídico entre Brasil e Estados Unidos. Por quê? Digo isso. De um lado, o Zanin está numa situação muito difícil. Ele vai ficar ao lado do ministro Alexandre de Moraes e contra a maior potência do mundo e que pode receber também as sanções dos Estados Unidos? Será que ele vai peitar o alemão? O alemãozinho peitar o alemão? Não? Não sei. E se ele não peitar, significa que o Zanin também abandonou o Moraes, porque eu estou desconfiado que o ministro Alexandre de Moraes foi abandonado
por alguns ministros da Suprema Corte. Por quê? Na volta do recesso, a maioria, 8, se não 8, não defenderam o ministro. Né? Não sei o que, ninguém abraçou muito, com medo de, o alemão está de olho lá, né? Está de olho lá. Falar em estar de olho, nós estamos também de olho na tensão entre Brasil e Estados Unidos, né? Que Brasil, meu Deus. Quem é Brasil para encarar Estados Unidos, né? A Rússia, né? Uma das as duas maiores potências, acho que militar do mundo. O prazo está se esgotando, é 10 dias, né? E submarinos já estão, nucleares estão se posicionando, são duas potências. Esses dois países destroem a humanidade, acho que mais de 20 vezes, se quiserem. E os dois têm que chegar em um acordo, né? Essas duas potências não podem guerrilhar as duas, porque aí seria o fim da humanidade. Né? Tomara que os dois cheguem. O Putin é um cara psicopata, nós sabemos, psicopata, doido. Né? Donald Trump é um cara muito corajoso. Né? Espero em Deus que os dois sentem e conversem e que não, né, não nem comece, né? Nem comece, que seria. Porque ali, pessoal, não é igual Rússia e Ucrânia. Ali não tem esse negócio de começou com um míssilzinho. Ali já começa a nuclear, né? Porque aí o bicho pega, né? Sabemos que a Rússia tem a mão morta, né? É o poder militar que é brabo. E os Estados Unidos também é brabo. Então, pede a Deus que eles nem comecem. E tudo isso por causa de quê? O Donald Trump ele quer acabar com a guerra da Rússia e da Ucrânia. Só isso. Você vê que um cara que quer acabar com a Segunda Guerra, já acabou com uma, quer acabar com a Segunda Guerra e tem que passar por isso tudo, né? Então, parabéns ao Donald Trump. Ele merece, sim, o troféu Nobel da Paz e está lutando também com a nossa guerra aqui interna no Brasil. Nós estamos sofrendo muito aqui nesse país. Nós estamos diante de uma situação muito difícil. Aqui no nosso país não é muito difícil acabar. Tá? Não é muito difícil. Não tem nada nuclear aqui, não tem tanque. Inclusive, os tanques de guerra nossos aqui nem diesel tem para rodar. Né? Aqui está muito fácil. Muito. Não está difícil, pessoal. Não está difícil acabar aqui no Brasil. Eu falo para você. Não é difícil. Precisa coragem. Não está difícil, cara. É uma pessoa, não é duas. Tá? Eu falo para vocês, categoricamente, é uma pessoa. Uma. Te falo para você que o Careca ele é muito pior do que o Lula. E o Bolsonaro falou isso para mim, olhando aqui, ó, no meu olho. O Lula sozinho, sem Moraes, pessoal. Ele é como o Eduardo disse, é um bêbado na beira da estrada. Agora, com o Moraes do lado dele, sim, ele tem força. Se tirar o Careca da jogada, acabou. Acabou. Os ministros do Supremo, pessoal, jogaram a toalha. Só tem o ministro, só tem ele de resto. Né? É igual o filme, né? Esqueceram de mim. Esqueceram mesmo. Nós estamos vencendo, irmão. Só tem ele, só resta ele. E ele insiste em querer lutar sozinho. Mas nem tudo dura para sempre. Nem tudo dura. Vai cair. Vai cair. Vai ficar sem emprego. Tá? Vai ficar sem emprego. E vai ser julgado. Vai ser julgado. Com a mesma régua. Eu não desejo nem mais e nem menos. Né? Eu desejo exatamente aquilo que ele merece. Para depois não falar, lá, não, eu quero exatamente aquilo que ele mereça. Curta, pessoal, compartilha. Se inscreve também no canal. Nós já vamos deixar fixo nos comentários a manifestação.
para você já clicar e já ficar esperando, tá bom? Forte abraço, fica com Deus.